Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma quinta-feira com agitação nos bastidores políticos. A polêmica sobre o futuro do voto impresso volta hoje à Comissão Especial da Câmara Federal. As informações agora com Sátiro Salles. Um dos pontos mais polêmicos da reforma eleitoral, que é a instituição do voto impresso, volta ao debate nesta quinta-feira. A Comissão Especial da Câmara Federal, que analisa a proposta de emenda à Constituição PEC, que disciplina a implantação do voto impresso, definirá hoje se aceita ou não o texto substitutivo à matéria elaborado pelo deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná. Felipe é o relator da PEC. O ambiente é desfavorável ao texto do relator. O voto impresso nas eleições de 2022 é uma bandeira do presidente Bolsonaro, que alega risco de fraudes numa urna eletrônica. É importante lembrar que o mesmo sistema é usado desde 1996 e, embora tenham surgido denúncias sobre eventuais fraudes, nunca houve uma comprovação de qualquer indício de erros na contagem dos votos. Os defensores do atual sistema de votação argumentam que, com o voto impresso, o cenário será de uma eleição tumultuada, com muitos recursos na justiça. A instituição do voto impresso, como comprovante para eventual averiguação da lisura dos resultados da eleição, poderá, segundo cálculos do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ter um custo em 10 anos de 10 bilhões de reais. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. A polêmica sobre a reforma eleitoral, o jornalista Beto Almeida, não se limita à questão do voto impresso, que tem um custo aí de 2 bilhões de reais ao longo de 10 anos, se for implantada a medida. Apenas primeiro para fazer essa correção sobre esses dados trazidos pelo Sátiro Salles. E nessa agenda, a Comissão Especial da Câmara Federal sobre Reforma Política desistiu de analisar nesta madrugada a mudança no sistema de votação de deputados federais, estaduais e distritais para a eleição de 2022. O texto substitutivo da proposta de emenda à Constituição PEC institui a adoção do modelo distritão no lugar do atual sistema proporcional, mas não houve consenso para a votação. Para você, ouvinte internauta, os deputados federais e senadores tentam mudar regras das eleições de 2022 e entre essas novidades está o sistema distritão de votação, modelo pelo qual apenas os mais votados irão garantir um mandato na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas e Câmara Federal, isso em 2022. E se passar essa proposta, a partir de 2026, os vereadores eleitos também serão somente os mais votados. Jornalista Beto Almeida, tem polêmica sobrando nessa área de discussões sobre a reforma eleitoral e o debate toma conta hoje na Câmara Federal de pontos de uma reforma que vem sendo questionada, duramente criticada, porque pode também tolher o sonho de minorias em manter presença no parlamento. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. São dois temas correlatos, né, dentro de um mesmo assunto, que é exatamente a questão da reforma eleitoral. Eu estou falando do voto impresso, que tem hoje, Luzenor, um dia decisivo. Por quê? Porque a comissão especial que analisa essa questão do voto impresso, que é o assunto que hoje mobiliza a mente do presidente Jair Bolsonaro durante 24 horas, é só no que ele pensa, é nessa questão do voto impresso. Então, essa votação de hoje vai decidir na comissão o seguinte: passa e vai seguir para o plenário, ou ela já morre na comissão, porque a comissão especial tem esse poder de definir se ela aprova ali e segue para a votação do plenário, ou se ela já encerra a votação ali mesmo e acaba com essa polêmica. A tendência hoje é de que isso seja derrotado já na comissão, apesar de todas as insistências, de toda a atuação que tem feito o presidente Bolsonaro e seu aliado como o Felipe Barros, o deputado Felipe Barros, que é do PSL.
Luzenor de Oliveira, o próprio Supremo Tribunal Federal já tinha julgado inconstitucional isso em 2018. A Justiça Eleitoral tem demonstrado ser contrária, mas existe essa insistência, porque essa questão do voto impresso é apenas um dos temas que está colocado dentro desse bojo que é agora maior, dessa reforma no sistema eleitoral para 2022. Aí entra... Mas é um dos temas, Beto Almeida, que mais ganharam o espaço no noticiário e na agenda dos partidos, principalmente entre os aliados do presidente Jair Bolsonaro. Uma parte dos deputados federais tenta levar a discussão direto para o plenário da Câmara Federal. Isso numa tentativa de agilizar a votação da PEC, proposta de emenda à Constituição Federal, que precisa passar por 2 votações no plenário da Câmara Federal, com pelo menos 308 votos em cada uma das votações, e em seguida no Senado, com o apoio de pelo menos 49 senadores. Esse é o cálculo para aprovação da PEC para entrar em vigência em 2022. É uma corrida contra o tempo, daí toda essa celeuma nesse debate sobre mudanças nas regras eleitorais, principalmente a instituição do voto impresso, que é defendida especialmente pelo presidente Jair Bolsonaro, temeroso de possíveis fraudes na votação eletrônica. Sistema eletrônico de votação que existe desde 1996 e de lá para cá nunca houve qualquer comprovação de indício de fraudes. Agora, olha só como são as coisas, Zedor. Enquanto o presidente Bolsonaro foca todo o seu esforço, inclusive de marketing nas redes sociais, em cima dessa questão do voto impresso, e aí o brasileiro não está acompanhando o que está se passando na Câmara dos Deputados, porque nós estamos lá, Luzinor, com um processo, um projeto que muda completamente o Código de Processo Eleitoral. São 900 artigos, um calhamaço de coisas que o atual presidente da Câmara, o Arthur Lira, apresentou de última hora, quer aprovar a toque de caixa, e aí sim, essas são mudanças profundas no sistema eleitoral, com muito mais impacto do que essa história do voto impresso. Imagine essa situação. E aí o que tem aí, além dessa questão do distritão? Você falou a questão do distritão e explicou muito bem, porque esse sistema de distritão é uma transição para o sistema distrital misto. Para os nossos ouvintes entenderem ainda melhor, jornalista Beto Almeida, o estado do Ceará, por exemplo, tem 22 deputados federais, são 22 vagas. O Ceará, se aprovada essa proposta pela Câmara Federal, pelo Congresso Nacional, se transformaria em um distrito, onde somente os mais votados garantiriam vaga na Câmara Federal. Isso valeria também em 2022 para a Assembleia Legislativa. Exatamente, Luciano. Na realidade, seria uma eleição majoritária. Tá? Não teria mais o chamado voto proporcional, porque hoje as casas legislativas elas são eleitas num sistema proporcional que permite a maior diversidade de partidos. Por isso que partidos menores, inclusive, têm presença nas casas legislativas, exatamente por conta dessa proporcionalidade. Com o distritão vai entrar exatamente os 22, no caso aqui deputados federais do Ceará, por exemplo, e os 46 deputados estaduais que forem de fato mais eleitos. E qual é a possibilidade maior de ser eleitos? Aqueles que já têm mandato, que têm um sistema de grana, de acompanhamento do processo todinho, com advogados, com assessoria jurídica, com marketing, com tudo. Então, isso, na realidade, dificulta a presença de candidatos, inclusive de partidos menores. Por isso que o sistema tem enfrentado, esse distritão, tem enfrentado tanta resistência. A proposta é que ela vale apenas para 2022 e que nas eleições seguintes já passe para o sistema distrital misto. Isso daí é apenas um dentre esses pontos que estão sendo colocados, como por exemplo, Zilô, e um dos mais preocupantes, gera mais apreensão, Beto Almeida, do que o próprio sistema de voto eletrônico com a impressão do voto, como está sendo defendido esse modelo por alguns parlamentares. A situação, para você, ouvinte internauta, se torna tão preocupante, principalmente o modelo de votação instituído para acelerar a aprovação dessas mudanças nas regras eleitorais, que o deputado federal Capitão Wagner, do PROS, em uma frase, retratou o que significa essa pressa da Câmara Federal.
Assim se pronunciou o deputado Capitão Wagner, abre aspas. Essa discussão assodada e repentina, no momento em que diversos outros temas de interesse da população estão sendo discutidos, como a reforma tributária e a pandemia, nos constrange, fecha aspas. Ele retratou nessas palavras o constrangimento para quem tem compromisso dentro da Câmara Federal e dentro do Senado em não avançar com medidas ultraconservadoras do ponto de vista de se tirar o direito de muitas pessoas chegarem pela via democrática, porque a votação é uma via democrática, embora alguns digam o seguinte, olha, se é democracia, quem é mais votado acaba sendo filho desse modelo democrático. Mas a democracia, no caso da escolha dos parlamentares, precisa contemplar também as minorias. Luzenor de Oliveira, o texto como um todo é um verdadeiro retrocesso. O texto que eu estou me referindo aqui é o texto que propõe mudança no Código Eleitoral já para as eleições do ano que vem. Muda a lei do Distritão, Luzenor. Por exemplo, diminui inclusive o poder de fiscalização da Justiça Eleitoral, simplesmente reduz o prazo para que seja feita o acompanhamento e a fiscalização dos gastos de campanha e de irregularidades praticadas de campanha. Depois de 2 anos, simplesmente caduca, você não tem mais como questionar nada. Tem vários aspectos aí em relação à questão do financiamento de mulheres para a campanha, de negros, que também sofre retrocesso. Tem problemas com limitação em relação à questão das pesquisas eleitorais. Exige-se, eu particularmente tenho algumas restrições a alguns institutos de pesquisas, por exemplo. Eu ainda sou defensor de que no dia da eleição não deveria ter divulgação de pesquisa. No dia. Mas, enfim, é um assunto que ele hoje propõe. Mas o que eu acho absurdo é que eles estão querendo agora, por exemplo, que o Instituto de Pesquisa, Luzenor, coloque, junto com qualquer pesquisa, a projeção dos índices de acertos e de erros em relação às pesquisas que aqueles institutos estão fazendo. Mas uma pesquisa realizada com 10, 15 dias de antecedência da eleição, Beto Almeida, vai retratar a realidade daquele momento. Exatamente. Diferente, pode confirmar no dia da eleição esse resultado, ou ser diferente porque aí mexe com os sentimentos, com as emoções de quem está a caminho das urnas. São